E eu agradeço a presença de todos e convido todos então a elevarem os seus pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo aí pela oportunidade da live de hoje, dos ensinamentos que nós vamos compartilhar entre nós, das nossas experiências, pedindo também o apoio dos nossos mentores, os nossos espíritos protetores, pedindo para que todos nós sejamos envolvidos em grande quantidade de recursos, no amor do Cristo, nos bons fluidos, na boa energia, pedindo aí pela renovação desses recursos durante todo o tempo da nossa live, pedindo também para que os mentores possam desligar de nós todos os irmãos necessitados de ajuda, que sejam desde já acolhidos e encaminhados para tratamento nas colônias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, vocês estão todos me ouvindo? Pode levantar as mãos se vocês estão conseguindo. Beleza? Aqui minha conexão ela tá meio estranha, tem algumas pessoas que estão saindo da tela. Deve ser alguma questão do meu sinal aqui, então. Então eu vou iniciar a live pedindo para que cada um dê a sua opinião. Quem, na opinião de vocês, é Jesus? Com tudo que vocês sabem. Vou pedir para cada um abrir o microfone e dar a sua opinião. Adalberto, o que vocês acham? Quer falar? O que a gente acaba entendendo ao longo do tempo, as informações dos espíritos, Jesus faz parte de um grau de elevação dos espíritos que são chamados espíritos puros ou divinos, que são aqueles que têm o acesso a Deus. E ele também tem uma missão aqui com a Terra e com outros 4 planetas para ser o governador desse planeta, né? Então a Terra é um dos planetas que Jesus é o governador. Beleza. Jalene, o que você acha? Pode ligar o microfone se quiser opinar, tá? Tá, não, eu concordo com o que o Alberto falou, isso mesmo. Só vou fazer um comentário breve. Eu já fui muito católica de frequentar, eu participava eu já fui do ECC, que era Encontro de Casais com Cristo e meu marido. Foi uma época muito boa da minha vida. E um dia eu perguntei para um padre quem era Jesus Cristo. Ele me respondeu o seguinte: Jesus Cristo foi um homem paranormal enviado por Deus para provar que Deus existia. Então ele fala, o Filho de Deus, ele era um homem paranormal, fazia milagres, né, através da fé, e ele veio justamente para isso, porque para implantar nas pessoas a fé. Porque se você não ter fé, se você não sentir uma segurança, você não consegue viver nesse planeta. Esse planeta é de expiação, não é de recriação, né? Então, até hoje, eu nunca esqueci o que esse padre me faz muitos anos, faz umas coisas assim, de mais de 20 anos. E eu acho assim, que tem esse lado humano, né? É isso, e eu realmente acredito que ele veio para nos salvar.
para mostrar que, através do amor da caridade, a gente deve ter fé e confiar sempre, porque tribulações nós vamos passar em muitas nesse plano. Nós passamos todos os dias, né? Como eu disse, a Terra não é um plano de recreação, e sim de expiação. Minha opinião. Muito bem. Alguém mais gostaria de dar opinião? Cláudia? Não? A Carmen gostaria de falar alguma coisa? Para mim, eu resumo em 3 palavras: é a luz, é a verdade, é a vida. Eu acho que todos nós, quando nos apegamos a Ele, qualquer for a tribulação, como a Jalene falou, qualquer tribulação que a gente passar, qualquer expiação que seja a nossa missão aqui de passar, se nós trazemos Ele vivo no nosso coração e nós, eu, por exemplo, como mãe, eu transmito isso para os meus filhos, o mesmo conceito, e eles põem isso em prática, eu acho que isso torna Jesus vivo. Ele está vivo em mim, ele está vivo nos meus filhos, ele está vivo em todos. Porque em tudo que a gente passar, em tudo, as pessoas que menos a gente conhece, às vezes, numa fila de banco, você chega, conversa, puxa uma conversa boba, e de repente a pessoa está te contando alguma coisa e você é capaz de passar um conselho, uma palavra de carinho ou um apoio que seja. Por quê? Porque eu carrego essa missão que Jesus é a minha luz, é a minha verdade, é a minha vida. Eu acho que é só isso. Só? Não, é muito. Eu acho. Não, tá muito bom. Beleza. Deixa eu ver. Ah, Daniela. Oi, Dani. Boa noite. Pode ligar o microfone aí, dá um, dá um salve aí para o pessoal. Para todo mundo. Você tá bem? Você tá melhor? Firme e forte. Então, tá bom. Você chegou numa hora boa, tá? Eu vou. Já vou perguntar para você. A Marli gostaria de falar alguma coisa sobre Jesus? No seu entendimento? Eu também, eu resumo, né? Porque a gente tem que sentir Jesus, né? É difícil explicar, sabe? É um negócio que a gente sente quando a gente se conecta a Ele. É difícil explicar o sentimento e a paz que Ele traz. A luz, a verdade, a vida, o amor, sabe? Tudo fica tão claro, né? Quando eu me conecto com Ele. É difícil explicar, mas resumindo, acho que ele é um espírito puro, de elevação estadual dos Deus mesmo, né? Amor, é caridade, é luz, é vida, é verdade, é tudo isso que o pessoal está falando, sabe? E muito mais, né? Não dá para explicar, é muito forte, né? Acho que, sei lá, não sei, é mais ou menos isso. É mais ou menos um pouco que cada um falou, entendeu? Uhum. E a bênção é uma bênção infinita, é uma paz infinita, sabe? Parece que você enxerga coisas, parece que tira um véu da nossa cabeça, assim, a gente enxerga tudo, né? Ele é luz, né? Nas nossas vidas. É mais ou menos isso. Só isso. Muito bom, tá ótimo, beleza. A mamãe gostaria de dizer alguma coisa sobre Jesus? A Inês? Falar sobre Jesus É. é muito difícil, porque ele estava junto do Pai e ele desceu das alturas
e veio até o nosso planeta, onde ele já tinha passado, para nos trazer esses ensinamentos, certo? Para Muito aquele bom. povo muito atrasado, não foi compreendido. Perdoou a todos da cruz e continua nos perdoando. O amor dele é intenso por nós. Até hoje, ainda, as pessoas não compreendem, não todos compreendem a grande missão de Jesus no nosso planeta. Tu entende? Se entende, não consegue fazer os ensinamentos, para pôr em prática os ensinamentos dele, que é o amor, a caridade, o perdão. Jesus nos ama. Pensemos muito seriamente nisso, que nós não estamos sós. Por pior que seja nossa situação, Ele está junto de nós. É isso. Amém. Muito bem, muito bom. Obrigado pela contribuição. E Dani, eu queria saber se você gostaria de dar a sua opinião sobre o que você acha, quem é Jesus no seu entendimento. Se você quiser opinar, o espaço está aberto. Ai, resumindo tudo o que todo mundo falou, e a Dona Inês foi assim, ela resumiu o conjunto todo. Não tem nem o que falar. Tá bom, Eu gente. estou até emocionada. Tá bom. É bom porque enquanto a gente vai falando, os mentores vão envolvendo o ambiente das nossas casas em recursos e vai dando condições para a live se desenrolar de uma forma mais tranquila, tá? Então vamos lá. Eu acredito que o Hélio tenha escolhido esse tema porque nós entramos em dezembro hoje. E dezembro é um mês que trata de uma época muito especial na vida do planeta em geral. É a época em que nós nos aproximamos mais em pensamento do Cristo. E aproximando mais em pensamento do Cristo, a psicosfera planetária, que é a soma do pensamento dos encarnados, ela melhora de uma forma significativa. De forma tal que, da mesma forma que espíritos superiores que têm dificuldade de poder se aproximar da Terra durante o restante da época do ano, eles têm mais condições de se aproximar nessa época por conta da facilidade de acesso, por assim dizer, provocado pelos bons pensamentos e os bons sentimentos da humanidade. Sendo assim, nós estamos numa condição melhor, estamos suscetíveis a ter melhor proteção. Por um outro lado, é permitido que espíritos mais complexos se aproximem da gente, porque é nessa época que existe maiores condições de recursos para tratar desses irmãos. Então, voltando a falar de Jesus, Jesus, ele é o espírito de maior envergadura que já habitou o planeta Terra, tá? Ele, na verdade, ele é um espírito puro, como já foi dito pelo Adalberto, como já foi reforçado por algumas pessoas, e ele hoje, ele se encontra numa condição de espírito co-criador. Tudo que existe no universo, ele é criado por Deus e pelos espíritos co-criadores. Existem milhares de espíritos co-criadores como Jesus que se associam a Deus para criar tudo que existe no universo. Para criar, para recriar e manter todo o ciclo de harmonia existente no universo, que é... Ele não posso dizer que é infinito, mas assim foge à nossa compreensão o tamanho do universo. Só que para entender Jesus na íntegra, não é fácil. Mas para a gente poder aumentar um pouco mais o nosso entendimento sobre Jesus,
nós temos que entender o espírito. E para entender o espírito, nós temos que entender o princípio inteligente, a origem de tudo. Então eu vou voltar um pouquinho em algumas questões que já foram abordadas durante outras lives, para a gente poder recuperar um pouco essa lembrança. Então Deus e Jesus criaram mundos, sistemas solares, assim como outros espíritos co-criadores juntos com Deus fizeram. Então tudo no universo é criação divina com a dos espíritos co-criadores. E o universo inteiro ele está imerso num fluido chamado fluido cósmico universal, que ele é oriundo de Deus, da criação divina. E tudo que existe no universo, material, semimaterial, etéreo, é derivado do fluido cósmico universal. Todos nós estamos imersos nesse fluido como peixes num oceano. Eles nos conectam. O fluido universal conecta os espíritos entre si, de diversas esferas, entre outros mundos, entre a Terra e outros mundos. O princípio inteligente é um ser existencial, é uma criação de Deus. Ele não é Deus. Mas é a partir daí que a gente consegue explicar como que as coisas vão progredindo nos mundos. Então o planeta Terra, ele começou como um mundo primitivo, um mundo em formação. Depois de formado o planeta Terra, vieram a vida mineral no reino mineral, muito primitiva, há mais de 4 bilhões e meio de anos. Não, desculpa. A Terra existe há mais de 13 bilhões de anos. Tá? Então, num determinado momento, surgiu a vida mineral no planeta. E por que começa no mineral? Porque tudo evolui de forma que o ser superior, ele ascende sobre o ser inferior. Por exemplo, como é que os animais poderiam existir num planeta onde não existe água, onde não existe alimentação para eles se sustentarem e progredirem? É impossível. Então a vida nos mundos, ela começa no reino mineral. Então o princípio inteligente que está em Deus, ele forma o reino mineral. E durante 1,5 bilhões de anos, o princípio inteligente evoluiu no reino mineral, passando por todos os minérios existentes nesse planeta. Isso foi somando experiência ao princípio inteligente até que se houvesse condições para ele passar para a próxima etapa de progresso dele, que é a migração do princípio inteligente do reino mineral para o princípio inteligente no reino vegetal. Se já existia água no reino mineral, propiciou-se vida no reino vegetal, pelo reino vegetal depender da água e depender dos minérios que estão na terra para o seu desenvolvimento. Então as frutas, as plantas, as árvores, tudo que é vegetal, ele começa a evoluir dentro desse reino e cada fase desse reino, o vegetal ele vai evoluindo de forma a se tornar mais complexo dentro desse reino. Por exemplo, plantas medicinais, frutas. A fruta não é só oriunda de um vegetal. Ela, além de alimentar o ser humano, pode-se utilizar, por exemplo, a casca da banana para você poder cicatrizar uma ferida. A parte de dentro da casca da banana ela é medicinal. Plantas medicinais que curam, como o eucalipto e outras essências, elas estão num estágio mais avançado dentro do reino vegetal porque ela propicia recursos para ajudar os animais e ao homem. Então a gente se alimenta de frutas do reino vegetal. Então, passando ao limite da evolução do princípio inteligente no reino vegetal, ele vai para o próximo reino,
depois de mais de aproximadamente 1,5 bilhões de anos, ele passa para o reino animal e racional. E da mesma forma, o princípio inteligente vai evoluindo dentro desse reino. Ele vai compondo as partes dos animais mais primitivos. Dali a pouco ele compõe o pelo, compõe o dente, compõe os órgãos e vai evoluindo. Começando no animalzinho mais primitivo, a minhoquinha e tal, até que chega naquele ser do reino animal que está muito avançado. O mais evoluído dentro daquele reino é o macacoide, é o símio, aquele que se aproxima mais do homem. Depois de mais ou menos 1,5 bilhões de anos, somando os três reinos, 4,5 bilhões de anos aproximadamente, o princípio inteligente ele vai habitar o espírito. Como é que surge o espírito? Se aqui só tem princípio inteligente. Então, chega um estágio de avanço no macacoide que ele vai compor um corpo de carne que está suscetível a receber um espírito de um outro mundo, um espírito primitivo, que vem de um outro mundo. Então ele habita no corpo do macacoide e dali em diante, já começa a ter espírito nesse mundo. E o princípio inteligente ele vai habitar o corpo de carne, vai constituir o perispírito, vai constituir o duplo etérico, vai constituir toda a formação deste ser. Muito bem. Chegado ao estágio de espírito, o espírito progride nos mundos que ele vai habitar. Então nós começamos em mundos primitivos, como macacoides, sendo espíritos. Mais para frente ele vai habitar um mundo de provas e expiações em estágio inicial. E o espírito vai criando experiências. É isso que vai compondo o psiquismo do espírito. As experiências e o progresso nele em todos os estágios de desenvolvimento durante a sua existência, em diversos graus de mundos que ele vai percorrer, até chegar a um grau de perfeição como o de Jesus, que é um espírito co-criador, que trabalha junto com Deus. Então nós passamos por mundos de provas e expiações, vai evoluindo, compondo ainda mais o psiquismo no mundo de regeneração, que a Terra, hoje, ela se encontra no estágio de transição de provas e expiações para regeneração. Mais para frente, vai existir a transição de regeneração para o mundo divino, para o mundo ditoso, até que o espírito atinge o estágio de espírito puro. O espírito puro, como Jesus, não tem mais corpo de carne. Então, ele vive junto de Deus, ajudando a dar manutenção na vida universal, junto com outros espíritos co-criadores. Então nós chegamos até aqui. E Jesus, para a gente ter uma ideia, se nós levamos 4,5 bilhões de anos para chegarmos aonde nós estamos hoje, partindo do princípio inteligente mineral, imagine a idade de Jesus, levando em consideração que a Terra, o nosso planeta, que foi criado por ele e Deus, tem quase 14 bilhões de anos. Quase 3 vezes mais tudo aquilo que nós já passamos. Ele já era espírito puro e co-criador antes da Terra existir. É um espírito muito velho. Como experiência e bagagem, é incomparável. Não dá para a gente mencionar e a gente não tem aí o conhecimento completo de tudo o que Jesus conquistou para chegar no ponto onde ele está. Graça, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, a Graça está com o telefone desligado. Ah, ela levantou a mão. Boa noite. Só passando para saber se você está bem. Tá tudo bem? Dá um salve aí, Graça.
Seja Tudo bem-vindo. bem, Júlio, graças a Deus. Obrigada. Beleza. Então, gente, umas coisas que Jesus fez quando estava aqui entre nós, que para muitos, na época, e para alguns até hoje, são considerados milagres. Mas se vocês voltarem um pouco nas questões que estão no livro dos Espíritos, não sei nem se o Evangelho trata alguma coisa a respeito, não existem milagres. Tudo que aconteceu, tudo que Jesus fez é decorrente de leis naturais criadas por Deus, são leis universais. Elas existem no universo inteiro. E Jesus nos ensinou determinados pontos de várias leis divinas. A principal delas é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei de amor, vamos dizer assim, seria o ponto principal da vinda de Jesus para a regeneração do planeta Terra. Então, vamos tentar entender o seguinte. Nós já falamos que o ser superior ele tem ascensão sobre o ser inferior. Se o princípio inteligente veio antes do espírito, e o princípio inteligente está na composição e na criação de tudo, dos minerais, dos vegetais, dos animais, de nós, seres humanos, nossos corpos carnais, todo o sistema de duplo etéreo, centros de forças, perispírito. O que nós podemos dizer é que Jesus tem ascensão sobre tudo que existe no planeta e em tudo que ele criou. Por quê? Porque tudo que existe foi criado por ele e Deus. Então a gente pensa o seguinte, vamos lembrar de algumas partes do Novo Testamento, algumas partes que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que são os feitos de Jesus. Vamos lembrar, por exemplo, da pesca milagrosa. Pesca milagrosa é um termo meio estranho a gente falar porque não existe milagre. Mas vocês se lembram, por exemplo, do dia que Jesus se encontrou com Pedro, conheceu Pedro, e Pedro tinha tido uma pescaria muito ruim, e Jesus falou, volte para o barco que nós vamos pescar. Pedro, contrariado, aceitou o convite, Jesus embarcou com ele e outros discípulos, e Jesus falou, joga a rede para tal lugar que você vai conseguir pegar. E deu certo. Jogaram a rede num lugar que tinha tanto peixe que juntou de gente para comprar peixe. Então salvou a pescaria de Pedro. Como isso se dá? Então vamos lá. Peixe. Ser do reino animal. Certo? Princípio inteligente. Jesus, espírito. O espírito tem ascensão sobre o ser inferior, que é o princípio inteligente. Então, nós, espíritos, temos ascensão sobre o princípio inteligente. Então, Jesus atuou sobre o princípio inteligente, fazendo com que todos aqueles peixes que estavam espalhados se reunissem no cardume próximo do barco e, ao lançarem a rede, eles pegaram aqueles peixes. Então, não era um milagre. Milagre foi entendido como isso na época, mas não era. Da mesma coisa, por exemplo, como andar sobre as águas. Lembrem da passagem da Bíblia em que Jesus ele está ensinando algumas coisas para uma multidão, mas os discípulos já estavam no barco e passou tanto tempo que escureceu. E surgiu uma ventania muito forte e o barco acabou saindo de perto deles. E afastando o barco, estando afastado, Jesus, para alcançá-los, ele teve que andar sobre as águas. Tanto que os discípulos, quando viram Jesus, pensaram que fosse um fantasma. Aí Jesus até fala, coragem, gente, sou eu. Aí Pedro chega para Jesus e fala, mestre, eu quero ir ao teu encontro. E o Jesus falou, venha. E o que aconteceu? Pedro começou a andar sobre as águas. Mas logo veio uma ventania mais forte, Pedro ficou assustado e com medo e ele acabou afundando.
Mas o que fez com que Pedro afundasse foi a falta de fé. Porque ele, como espírito, e todos nós, temos ascensão sobre o princípio inteligente. Então, é um domínio do princípio inteligente para que a gente consiga fazer coisas que Pedro fez e que Jesus ensinou a fazer. Uma outra passagem também da Bíblia foi na época em que o Jesus, acho que o Adalberto até lembra, né, Gru? Da época que a gente estava fazendo a peça lá na casa do Hélio, pode até ligar o microfone. A peça do Hélio no fim do ano, e que Jesus estava sendo cercado pelos fariseus e estavam questionando sobre Abraão, né? E chega uma parte que os fariseus começam a se irritar com Jesus e falam alguma coisa mais ou menos assim. Jesus fala assim: Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Aí eles questionam o seguinte: mas como assim você não tem 50 anos e viu Abraão? Aí Jesus responde: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eles ficaram furiosos, não entenderam o que Jesus quis dizer com aquilo e foram cercar Jesus para tirar pedras. O que aconteceu, Gru, você lembra? Ele sumiu no meio da multidão. Ele sumiu no meio da multidão e ninguém pegou ele. Como é que ele fez isso? Controle de princípio inteligente do próprio corpo dele. Ele sumiu. Foi embora. Eu peguei uma folha aqui, eu anotei algumas passagens para não perder o caminhar das coisas. Tem outra parte também em que mostra que ele tem o domínio do princípio inteligente. Quando, por exemplo, depois da crucificação, eles colocam Jesus dentro de um sepulcro, e no dia seguinte, a pedra que estava fechando o sepulcro, ela foi deslocada e não tinha o corpo de Jesus lá. E Maria Madalena se assustou, foi chamar Pedro e outros apóstolos, eles foram até lá, viram só algumas faixas, algumas roupas de Jesus ali jogadas, mas Jesus não estava lá. Como é que ele saiu de lá de dentro? Mesma situação. Outra situação é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus estava com uma multidão de 5.000 no meio do deserto, ele tinha uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Como ele fez para alimentar todo aquele povo? Também controle do princípio inteligente. Isso é apenas a ascensão do espírito sobre o princípio inteligente. Lei natural. Agora, tem a ascensão do espírito superior a espíritos inferiores na questão de moralidade. Então, também sobre a questão de curas. Jesus fazia curas à distância. E Jesus nos ensina que a nossa fé, ela pode curar. Tem a passagem do centurião romano, que tinha um servo que estava doente, mas ele estava muito longe. Ele se aproximou de Jesus e falou: mestre, preciso que cure o meu servo, mas eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu sou um centurião romano, eu tenho os meus soldados, tenho os meus subordinados. Eu sei que se eu der uma ordem para eles, eles vão fazer. E eu tenho certeza que se eu disser que o meu discípulo, o meu servo, está curado, ele vai se curar. E Jesus chegou para os apóstolos e falou assim: vocês viram isso? Eu nunca vi tanta fé em Israel. Pode ir lá que o seu servo está curado. Como é que isso acontece? Aí a gente fica questionando isso, entre outras passagens, que eu não vou ter tempo de passar. Como é que isso acontece? É simples. Jesus sabia que o servo ele estava com um problema de saúde por conta de um espírito que precisava de ajuda que estava do lado do servo. É simples. Ele pediu o desligamento do espírito, o espírito se afastou do servo e ele ficou curado. A mesma coisa com a sogra de Pedro.
Jesus estava na casa da sogra de Pedro, ela estava com febre, não conseguia sair da cama. Jesus deu a mão para ela, ela curou e ela foi atender Jesus. Melhorou assim, ó, num tapa. Por quê? A fé de Jesus, logicamente, ele cuidou de um espírito enfermo e tratou. E a mesma coisa com aqueles que chamam de endemoniados, que eram profetas, que hoje são médiuns, que estavam envolvidos por espíritos necessitados de ajuda. Mesma coisa na situação de Lázaro, que não estava morto, ele estava em estado cataléptico. Jesus cuidou do espírito que estava envolvendo Lázaro na catalepsia e Lázaro saiu de lá. Então são tudo leis naturais. Cuidou do espírito que estava precisando de ajuda, o encarnado melhora. E hoje em dia, trazendo isso para todos nós, é o que nós podemos fazer, gente. Jesus nos ensinou, vocês podem fazer tudo o que eu faço. Pedro andou sobre as águas, está lá. Então, quando a gente se reúne em nome de Jesus com fé e a gente faz a prece, a gente não cuida dos irmãos? Quando a gente aplica passe nas pessoas, as pessoas não se sentem melhores? O que é tudo isso? Movimentação de fluidos. Jesus fazia isso. Só que a gente não sabia na época como se dava. Hoje a gente sabe como funciona. E todos nós podemos fazer. Porque nós, principalmente quando a gente está melhorando na nossa moralidade, a gente consegue com os recursos que a gente tem, somado com os recursos dos espíritos mentores que estão com a gente naquela movimentação, somado também com os recursos dos espíritos que cuidam da natureza, que cuidam de movimentações de recursos das plantas medicinais, somando tudo isso, é passado para o encarnado, tirando dele os fluidos que não são bons, colocando aqueles fluidos que são bons com ele, e cuidando também dos espíritos enfermos que estão perto daquele encarnado. Quando a gente faz a aplicação de passe, a gente nada mais transfere, troca, faz uma troca fluídica, tira a coisa ruim que está com o encarnado, coloca recurso bom para melhorar o encarnado e coloca recurso bom para tratar dos espíritos que estão com ele. Dependendo do espírito, se não for tão endurecido, você consegue cuidar dele e despertar ele no passe. Então, às vezes você vai num hospital, vai numa casa de repouso e aplica passe em alguém e a pessoa se sente maravilhosamente bem. Pô, mas como que isso aconteceu? Né? E, poxa, eu vou até abrir um espaço de novo para o Adalberto, já que o Adalberto está aqui. O Adalberto, conta aí resumidamente o que aconteceu com você quando você estava prestes a passar pela cirurgia, quando a gente tratou do espírito pela doutrinação. Eu tive um sangramento numa veia entre o pulmão e a costela. Eu perdi 70% do sangue e formou uma bola grande nas costas. E o médico passou no meu leito e falou que eu ia ter que operar, fazer um corte em L do ombro até abaixo do pulmão para retirada desse sangue que estava ficando concentrado na região pulmonar. Aí eu liguei desesperado pro centro que nós nos conhecemos, eu, a Marli, o Júnior, o Bernardo, né? Consegui, a bateria estava acabando, faltava 6 minutos para começar a reunião, mas eu consegui falar com o dirigente do trabalho, falando o que estava acontecendo, né? Eu estava para entrar numa tomografia para poder fazer a cirurgia no dia seguinte. No dia seguinte, um médico passou pelo meu leito, de manhã, falou que na tomografia não tinha dado nada, e às 10h30 ele me emprestou o celular dele para ligar para minha mulher para poder sair do hospital. Não fui operado, a mancha ficou durante quase um mês, eu tomei 13 bolsas de sangue, mas de um dia para o outro que eu ia ser operado, o médico emprestou o celular para mim poder ir embora para casa e chamar minha mulher. Então, gente, se fosse há 2000 anos atrás, o que queriam dizer? É milagre. Então, essas coisas acontecem mesmo. Por exemplo, tem uma passagem de Jesus
em que Jesus parou a tempestade, quando estavam todos no barco. Estavam todos no barco, a maré ficou muito violenta e todo mundo ficou com medo. E Jesus, ele parou a tempestade. Como ele fez isso? Existem espíritos que cuidam de movimentações climáticas. É lógico que estão em sofrimento, precisam de ajuda. Tratando dos espíritos que movimentam as forças da natureza, para a tempestade, para raio, para aquele temporal, para ciclone. E tudo se normaliza. Então eu vou passar para vocês. O Hélio não está aqui hoje, mas eu conversei brevemente com ele. Ele me deu autorização de passar uma situação que aconteceu no ano passado. Era dezembro, época de Natal, e começava mês de chuva. Ele estava em casa e ele percebeu que começou a fechar o tempo e a chuva começou a ficar muito forte e com muita ventania. Mas ventania assim de derrubar árvore, coisa assim para destruir mesmo. Poxa, Deus não quer a destruição da gente. Deus quer o nosso melhor. Se tem alguma coisa que está acontecendo que melhora a situação do planeta como a chuva, mas que, ao invés de melhorar vindo em pouca quantidade, ela estraga, tem alguma coisa errada nisso. Então vamos fazer uma prece? Ele fez aquela prece fervorosa com muita fé, e depois de uns 5 minutos, mais ou menos, 10 minutos, a chuva foi abrandando e aquela ventania foi se atenuando. Muito bem. Passado um dia ou dois, ele falou: Júnior, eu estou com um pouco de dor de cabeça, tem alguma situação aqui comigo. E por mediunidade, nós conseguimos descobrir o seguinte. Quando ele fez aquela prece, se aproximou dele um espírito que estava mexendo com tudo isso e que, na época da mitologia grega, ele era conhecido como Poseidon. Na mitologia romana era como Netuno. O que significa isso? É espírito que, junto com outros espíritos, eles queriam dominar o mundo através da destruição. Então eles utilizavam o conhecimento para atuar na natureza, virando embarcações, criando tempestades, ondas gigantescas. É um espírito que estava em sofrimento. Então, ele foi tratado pela mediunidade, foi despertado, foi para uma colônia, e um monte de espírito que estava atuando com ele foi junto também. Então, o que a gente pensa, o que a gente, fazendo um paralelo com o que Jesus ensinou para a gente, se ele ensinou que a gente pode fazer as coisas que ele fez, ele tem a razão, é verdade. De certa forma, a tempestade e todo aquele fenômeno de movimentação no clima foi atenuado cuidando dos espíritos que estavam envolvidos com aquilo lá, da mesma forma que Jesus fez. Só que a moralidade de Jesus ela é muito superior à nossa. Então, assim, com um pensamento, ele faz coisas que talvez a gente não consiga fazer numa doutrinação. Porque o que vai proporcionar despertamento para o espírito desencarnado é a nossa ascensão moral sobre ele. Então, no mundo espiritual trevoso, tem espírito inteligente. E não podemos nos esquecer que espírito inteligente trabalhando para as trevas tem ascensão sobre o princípio inteligente. A gente não pode esquecer disso. Mesmo ele não tendo moralidade, ele tem ascensão sobre o ser inferior. Então ele vai fazer coisas que na época eram tidas como sobrenaturais. Mas é permitido que esses espíritos se aproximem da gente. E existe uma permissão relativa para que essas movimentações aconteçam, para a gente perceber que tem alguma coisa de errado e que tem alguém precisando de ajuda. Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente não tem um médium para cuidar de um espírito desse, a gente pode ajudá-lo pela prece? Pode. Né? Aí a gente faz uma prece fervorosa e a gente acaba ajudando de alguma forma. E todos nós podemos, gente. Quando eu era criança, tinha uns 4 ou 5 anos de idade, tinha uma babá
que falou para mim assim: Júnior, olha que chuva forte, vamos fazer parar essa chuva? Você vai ver que rapidinho essa chuva para. Eu falei: vamos. E não é que a chuva parou? Eu não entendi por quê. E eu fiquei com aquilo na cabeça assim a vida toda. Depois que aconteceu esse episódio no ano passado, eu consegui entender o mecanismo dessas modificações, de como isso se resolve. Então é o seguinte. Júnior, Oi. fazer um parênteses, rapidinho. Meu filho fazia eventos esportivos, musicais. Todo evento dele, ele contratava um pajé que cobrava uma grana alta, mas o evento ia das 10 às 2 da manhã, estava chovendo a semana toda. Das 10 às 2 da manhã parava de chover por causa do evento. E era um índio. Era um índio. É um espírito, né? É mais ou menos isso. Então o Hélio colocou algumas perguntas no grupo, né? Hoje. Vamos dizer assim, eu estou até com elas escritas. Por que podemos fazer a tempestade parar? Né? Então a gente cuidando dos espíritos que estão atuando na natureza e tratando deles e eles despertando, tudo aquilo que estava acontecendo que não é bom, acaba parando. Então, como que a prece funciona? Quando a gente entra em prece e a gente eleva o pensamento a Deus e a Jesus, vão se aproximar de nós espíritos iluminados, espíritos que querem o bem da humanidade. E a gente mentalizando a cura, os tratamentos, as coisas que são importantes para melhorar a vida da humanidade no planeta, esses espíritos se aproximam de nós. E a gente acaba movimentando recursos junto com esses espíritos para poder melhorar a situação da vida no planeta. No dia a dia das pessoas, na saúde, as preces coletivas que nós fazemos no grupo, elas são muito importantes porque cada um de nós, tem um recurso que muitas vezes a gente não lembra o poder desse recurso. Nós já reencarnamos e reencarnamos várias vezes. Nós já passamos por muita coisa para chegar onde a gente está. Então cada um de nós carrega condições de poder fazer todas essas coisas que Jesus ensinou. Então imagine todo mundo reunido, por exemplo, para pedir prece para tratar a Covid da Daniela, para poder cuidar do João, o irmão da Carmen, que vai passar por cirurgia semana que vem, as Heleninhas da Jalene, para cuidar da saúde da minha mãe, da Miriam, que vai receber o resultado da biópsia, entre diversas coisas que a gente coloca no grupo. Então, assim, para finalizar, que já está acabando o nosso tempo, então o que os atos de Jesus têm a ver com a prece? Eles têm tudo a ver com a prece. Só que a moralidade de Jesus era tão grande que bastava um estalar de dedos que tudo se resolvia. E se ele falou que nós podemos fazer, nós temos mecanismos de fazer as coisas que Jesus fazia. O trabalho é o mesmo. Despertar espíritos que estão precisando de ajuda e atuar com ascensão moral sobre o ser inferior, para poder curar, para poder melhorar, vamos dizer assim, para poder melhorar de forma geral a tempestade, para melhorar as condições de vida do planeta, atuando no princípio inteligente. Então, eu queria que vocês refletissem sobre o que a gente está falando hoje, porque como a época do Natal está chegando, a gente tem muito recurso para a gente poder fazer, reunidos aqui, os tratamentos mesmo de nós, da nossa família, os tratamentos do grupo, trabalhar a mediunidade. Quem tem recurso mediúnico, cuida do que puder em casa pela mediunidade, nas reuniões que a gente está sempre orientando vocês fazerem. Evangelho no Lar com reunião mediúnica, quem tem o psicofônico e o doutrinador em casa. Não percam essas oportunidades, elas são importantes para a gente. Para todo mundo. Tudo bem, gente? Vou pedir para que vocês liguem os microfones para a gente se despedir, que está para estourar o tempo. Boa noite, gente. Boa noite, dona Carmen. Boa noite. Obrigado. Bem. Obrigado a todos pela Boa participação. noite, gente. Fiquem com Deus.
Marli, parabéns. Agraciada. Oi. Ah, Parabéns. obrigada. Mas por que A parabéns? Cláudia está por aí ainda? Aniversário seu. Passou. Ah, obrigada. Obrigada. A Cláudia tá aqui, Gru, ainda. Ela tá no escuro, mas tá aqui. Então tá bom. Um abraço para todos, boa semana e até a próxima. Tchau, Mi, deixa Abraço, aberto. gente. Tchau, Jalene, tudo de bom. Abraço. Tchau, Tchau, obrigada. gente. Tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Tchau, Jalene. Tchau, Tchau, Cláudia, Fiquem bem. Carmen, Obrigado, Gru, Juju. Miriam, mamãe e Marli. Tchau, dona Inês. Obrigada. E Jalene, quando encontrar a Jussara, manda lembrança, tá? Tá bom, pode deixar. Tchau, gente. Vou desligar aqui. Pode desligar. Não sai.